Olá, gente, mais uma vez, estamos aí, firmes e fortes. Eu, Daniel Seabra e São Salvador, tudo bem, São? Firme, também Firme e forte. isso. 2016 começou quente aí, né? O mercado da bola tá Aqueceu, agitado. né? E a copinha também tá rolando, né? Araxá, Cruzeiro, classificados e tal, América e o Atlético em som. Sobre o Atlético, eu tenho falado tantas coisas sobre a base do Atlético nos últimos tempos que eu prefiro ficar calado. Só falta agora alguém no Atlético dizer que o pessoal da base não pode dar entrevista e que vai ser indicado pela assessoria, né? Só falta isso lá agora. Time júnior do Atlético, que tristeza, hein? Só para contextualizar, o Atlético precisava de um empate, levou de 3-0, está eliminado da Copa São Paulo. Lamentável. Lamentável, né? O Atlético então não vai nem conquistar o título e vamos ver se revela alguém pelo menos, né? Do time do Diogo Giacomini, que chegou a dirigir o time principal, mas vamos aguardar aí o que acontece com o time júnior do Atlético. Mas indo para as equipes principais, tanto Cruzeiro, Atlético e América se reapresentaram aos treinadores essa semana, Atlético e Cruzeiro com novidades no banco, inclusive, né, com novos treinadores, o América com o Givanildo. Mas essa primeira semana aí, começando pelo América, que contratou algumas peças importantes, perdeu muitos jogadores, como é que vai ser? Eu acho que a aposta maior é na competência do Givanildo e na gestão desse grupo que está lá, que a gente não pode falar assim do presidente ou do diretor, né, que é um grupo. É lógico que tem gente mais ligada ao futebol, gente mais ligada ao patrimônio, mas é um grupo que administra o América e isso vem dando certo. Talvez seja uma boa ideia para o futebol brasileiro. Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte: na Série B, o América trouxe alguns jogadores que a gente nem conhecia. A verdade é essa. Jogadores que se destacaram, que cumpriram um bom papel. Isso graças à boa visão do treinador Givanildo. Então tomara que aconteça a mesma coisa na Série A. Também não adianta ficar buscando figurões aí, e não vão em nada, né? Que só vem para pegar o dinheiro do clube e depois o time não funciona, o cara vai embora e fica aí com prejuízo. Então é melhor montar uma equipe mesmo com uma equipe mais operária, eu diria. Eu acho que uma boa aposta do América é o Romário, atacante que veio do Macaé. Obviamente que a gente não conhece muito o futebol dele, não se destacou tanto, mas foi indicado pelo Givanildo, então é um jogador jovem, 21, 22 anos, ou 23 me parece, não sei, mas 20 e poucos anos, é um jogador muito jovem, forte, alto, que pode ser uma boa solução. O América continua, inclusive, em busca de um outro jogador para o ataque. Segundo o Alencar da Silveira, falta um camisa 9 ainda. A América continua no mercado. Mas indo agora para o Cruzeiro que já anunciou também mais uma contratação, Matias Pissano, que estava no Independiente da Argentina, mais um camisa 10, né, Som? Essa história de buscar... Na verdade, há sempre uma busca no mercado sul-americano, é uma tentativa de acertar, né, de trazer agora... Às vezes o histórico do jogador anterior é muito bom, o histórico dele é muito bom. Agora tem que ver se vai se adaptar ao Cruzeiro, se vai render. Mas o Cruzeiro está buscando e está dentro daquilo que tem que ser feito. O momento não é para sair. Aquelas experiências com Júlio Batista e com outros mostraram que não adianta ficar buscando nomes. Tem que buscar jogadores que possam ser... que tenham um bom futebol e que sejam atletas também, que tenham uma boa condição física. Então é isso que o Cruzeiro está fazendo. É isso mesmo. Eu acho, só dando um pitaco, só acho que o Cruzeiro está fazendo certinho, tanto nas negociações de contratação, né, quanto nas negociações de saída de jogadores. Saíram, por exemplo, Paulo André, Mena, Júlio Batista, esses jogadores, o Leandro Damião, que eu acho até uma boa contratação, mas que não rendeu no Cruzeiro. Esses jogadores não renderam praticamente nada no Cruzeiro. Pode ser que rendam em outros clubes. O Ceará, lateral direito, que foi para o Coritiba, que era titular, revezava com o Mike e tal, não chegou também a se firmar tanto assim, fez muitos jogos pelo Cruzeiro, mas não chegou a ser unanimidade. Então eu acho que o Cruzeiro está fazendo certinho. E outra, está contratando jogadores que, para mim, para o setor que, na minha opinião, era a principal carência do time do ano passado, que era o meio de campo. No Cruzeiro do ano passado, a defesa se acertou na reta final, o ataque chegou a fazer muitos gols, o Willian, inclusive, se destacou, e o meio de campo do Cruzeiro, principalmente na parte ofensiva, quem criava? Ninguém criava. Mas aí aquela história, né? Muitas vezes o time está todo certinho, mas falta um. É esse um que precisava de distribuir a jogada ali no meio campo. Mas o Cruzeiro está buscando. E aí trouxe para o meio de campo o Sanches Minho, que é um volante, mas é um volante um pouco mais ofensivo, joga pelo lado esquerdo. O Douglas Coutinho, que é um camisa 10. O Matias Pissano, que também é um jogador criador, que cria jogadas, é um criador de jogadas.
Pode ser então que esse meio de campo aí se encorpe, né? Ainda está esperando o Cuéllar também, que deve fechar nas próximas horas aí. Eu acho que hoje ainda o Cruzeiro deve anunciar esse jogador. Mas enquanto isso a gente vai fazendo um curso aqui. Curso espanhol, né? Vamos falar muito espanhol, portunhol, todo mundo agora. E viva lá pelota. Isso aí. E lá no Atlético, o Atlético se reapresentou também essa semana ao Diego Aguirre. Já começaram aqueles testes físicos, esteira, lactato, aquela coisa toda. E o Atlético segue no fim de semana para a Flórida, para a disputa da Florida Cup. Vale ressaltar, né, Son, que o primeiro adversário do Atlético é o Schalke da Alemanha, que está no meio da temporada. Né? Pois é, agora aquela história, eu acho até válido. É melhor enfrentar, mas tem que tomar cuidado para não tomar aquela sapatada, 7-1 não, por favor. Então, o problema é o seguinte, eu prefiro que o clube comece enfrentando adversários assim, do que ficar fazendo aqueles jogos treino com equipes ruins, que não são realmente adversários. Então, o Atlético começa bem. O Atlético contratou bem também, está fazendo ali, está se acertando, fica a dúvida, né? A conversa sobre o Gemerson vai, Gemerson fica. A permanência do Gemerson seria importante nesse momento, justamente agora que ele adquiriu até um pouco mais de experiência. E o Atlético tem um problema sério para resolver, e aí cai naquela história da responsabilidade que os jogadores têm com os clubes que os contratam. O André está pensando seriamente em se transferir. Pouco importa para ele se o investimento foi alto, se aqui em Belo Horizonte ele teve toda a estrutura para mostrar seu futebol e não mostrou. Pouco importa se ele perdeu chance no Santos e no Vasco porque não teve o comportamento de atleta. O que importa para ele agora é que teve uma chance no esporte, apareceu no esporte e aí agora está querendo uma oportunidade para sair. Como a lei favorece essa história, porque quando tem 6 meses para sair, para o final do contrato, o jogador pode assinar um pré-contrato, então vira aquela coisa, pouco importa para o empresário do André ou para o André quanto o Atlético investiu. Que foi muito alto. Quando o Atlético investiu, apostou no futebol dele. Então agora ele se recuperou, adeus Atlético, e por favor me liberem, me dão um boné que eu vou embora, e pouco importa. Eu acho que isso só vai parar o dia que um jogador que não tiver a conduta ideal de atleta for levado à justiça. Estou pagando isso para esse moço, ele não está rendendo, como é que nós vamos fazer? Aí vai parar com isso, porque a lei favorece. Né? E depois ele fala, o passe prendia, o passe prendia. Agora que eles têm a liberdade, eles não sabem se comportar. O prejuízo fica com quem? Com quem investiu. E o Atlético, quando buscou o André, teve boa intenção. Era um centroavante que tinha uma certa história que poderia resolver o problema. Esse é um dos problemas. Agora, o Atlético, a maior dúvida do Atlético agora é sobre o que o Aguirre vai fazer com o Atlético, que ainda no Internacional, usou muita gente da base, ajeitou o time, mas não conseguiu os resultados que queria. Já no Atlético pega uma equipe melhor montada, tem uma sobra de trabalho aí do Levi muito boa, e tem o Carlinhos Neves, que para mim é o grande reforço do Atlético para 2016. O que foi o preparador físico e que agora está lá gerenciando, que vai ficar de olho nisso. Aliás, o Carlinhos Neves, muito interessante, na entrevista coletiva dele, ele disse, gente, o que vocês entendem como comissão técnica? É o treinador, o auxiliar, o preparador físico, e eu estou comandando esse pessoal todo. Qual é a dificuldade de entender isso? Ele falou dessa forma. Realmente, agora o Carlinhos Neves não é mais o preparador físico, ele é o comandante, ele é o coordenador da comissão técnica. Mas já que ele fez essa pergunta, é bom lembrar para ele uma coisa. Uma coisa é atuar como preparador físico. Claro. E outra é gerenciar todo esse pessoal. Então o Carlinhos foi infeliz nessa colocação dele, porque assim, é fácil entender a função que ele exerce agora, mas é difícil entender como ele não está sendo aproveitado como o grande preparador físico que é. Só isso. Ele deve dar claro que ele deve dar algum pitaco, né, colocar o dedo dele ali na preparação física também, porque é o setor que ele sabe, né, que ele entende. Vale lembrar também que você falou do André, né? O André pode ir para o Corinthians, pode se transferir para o Corinthians. O Corinthians, aliás, está perdendo todo mundo para a China. Eu acho que ao invés do André ir para o Corinthians, ele deveria ir direto para a China. Porque ele bater e subir mesmo. Agora, uma coisa sobre o Corinthians, que todo mundo, o Corinthians está vendendo, vai se encher de dinheiro. Não. O Corinthians fez péssimos contratos. O que ele está recebendo, por exemplo, da saída do Wagner Love, é €1 milhão, que para o jogador
para um jogador do quilate dele, que foi campeão brasileiro, não é tanto dinheiro assim. Então, vários jogadores estão saindo de uma maneira assim. O chinês chega aqui, nem vai conversar com o Corinthians. Vai direto, quanto é a multa aí? É tanto. Então, os clubes precisam tomar cuidado com isso. Não tem negociação é com o jogador, né? Acertou então, o salário. Quanto que é a multa? Tá aqui, pagou, não toma nem conhecimento. O Corinthians confiou muito no Coringão, o Corinthians, que todo mundo quer jogar lá. Mas quando chega o pessoal da China... E nessa barca aí já foram Renato Augusto, já foi o Ralf, deve estar indo o Cássio, já foi Wagner Love, Elias, Gil também já tá. Tá todo mundo indo embora. Então. E daqui a pouco vai o motorista, o porteiro, vai todo mundo embora. É como aconteceu com o Cruzeiro, né? Foi bicampeão brasileiro e também desmanchou o time. Mas o Cruzeiro ganhou algum dinheiro com a saída dos jogadores. Foram milhões, né? Olha, então, ótimo final de semana para todo mundo. Muito obrigado pela audiência. E semana que vem, tem mais? Tem mais. Vamos falar sobre o futebol. Vamos ver o que acontece nesse final de semana aí. E parabéns aos meninos que se classificaram lá na Copinha. É isso aí. Um grande abraço. Grande abraço, gente. Obrigado pela audiência. Valeu.